Boa noite a todos. Estou muito feliz que vocês vieram. Essa é a casa de Deus, nossa comunidade adventista em São Caetano. Sintam-se em casa. Estou muito feliz por estar aqui, poder compartilhar esta mensagem com vocês. E o título da mensagem de hoje é O Cristão e o Político. E para começar, queria mostrar para vocês uma imagem. Vocês conhecem essas duas pessoas? Tem alguém que por acaso não conhece, ou ouviu alguém falar? Esse primeiro da esquerda é o chamado Pezão, que foi governador do Rio de Janeiro, e o outro, Sérgio Cabral, para quem não conhece, também foi prefeito do Rio de Janeiro. Qual a coisa em comum que essas duas pessoas têm, além de serem do Rio de Janeiro? As duas pessoas foram presas, acusados de corrupção, de lavagem de dinheiro e de muitas outras coisas que indiretamente acabaram por tirar a vida de muitas pessoas em filas de hospitais, pessoas que passam fome. E eu não sei qual é a situação deles, mas eles foram condenados por muitos crimes que cometeram. Não sei se ainda estão presos, mas esse foi o triste destino deles. E por que eu estou falando disso? Tem a ver com o título, O Cristão e o Político. Para nós darmos andamento no sermão, a gente tem que definir uma palavra que a gente vai trabalhar com ela hoje. Uma palavra que se tornou muito popular. Todo ano eles fazem. Quais foram as palavras mais faladas nesse ano? E no ano passado, essa foi uma das palavras que ganhou. Ranço. Alguém não sabe o que significa ranço? Até o ano passado eu não sabia, mas eu pesquisei uma definição que diz que ranço é uma palavra usada para descrever o sentimento de repúdio, raiva ou desprezo que uma pessoa pode desenvolver por algo ou por alguém. E quando alguém diz que pegou o ranço, significa que está entediada ou cansada de alguma situação, coisa ou de uma pessoa em específico. Então, com todos os acontecimentos que têm acontecido, o que as pessoas diziam? Por exemplo, peguei ranço dessas pessoas, de tantas coisas absurdas que elas fizeram. Então, isso a gente vai desenvolvendo ao longo e vocês vão entender o porquê eu estou falando disso. Então, eu vou contar uma história que ela não é verdadeira, mas é uma história para nós entendermos um conceito sobre dois homens. Um era cristão e o outro era um político. Eles moravam no mesmo bairro. E o que acontecia? Que o cristão, ele não era como as outras pessoas, a maioria das pessoas, ladrões, corruptos, traidores, fofoqueiros. O cristão, ele sempre ia à igreja, em todos os cultos, ele se mostrava ser uma boa pessoa, ele dava o dízimo de tudo que ele tinha, ele jejuava toda semana, várias vezes na mesma semana, ele não assistia televisão e ainda era vegetariano. Ele tinha tudo isso, ele era uma pessoa que quem olha fala, esse aparentemente é um verdadeiro cristão. E o político, em outro lado, ele era o oposto de tudo isso. Todo mundo sabia que ele era corrupto, que ele recebia propina, que ele roubava as pessoas, que ele tinha um escândalo de ter traído sua mulher ainda, e ele fazia coisas que só Deus sabe. E toda a comunidade sabia desses atos desse político. Claro, isso é uma história criada, que eu inventei para a gente entender o conceito, mas provavelmente existam pessoas assim dos dois lados, porque isso são opostos. E eu te pergunto, se você tivesse que se identificar com uma dessas pessoas, o cristão ou o político? Sem o rótulo, pelo que eu descrevi. Com quem você se identificaria? Essa é uma pergunta retórica, mas que aparentemente existe um lado óbvio. Eu gostaria de me identificar com o cristão, que é uma boa pessoa, que não faz essas coisas que o político faz no caso. E, então, dada essa história, esse é o background, é uma história moderna da história que Jesus contou e que nós vamos estudar. Então, eu contei essa história de uma forma mais moderna para você entender com mais clareza a história que Jesus contou do fariseu e do publicano. E agora nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 18, e vamos ler dos versos 9 até o 14. Porém, nós não vamos ler a Bíblia sem pedir a orientação de Deus para isso. Porque a Bíblia pode ser um livro comum que qualquer pessoa pode ler e entender, mas sem a ajuda de Deus, do Espírito Santo, nós não vamos conseguir entender qual a mensagem que Ele quer nos passar.
Então, antes de nós lermos, feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, a sua palavra será aberta agora. Nos ajude a compreender não aquilo que nós queremos, mas aquilo que tu queres que nós aprendamos hoje. Tira todo o orgulho, nos ajude a entender e a aceitar qual que é a sua mensagem para nós. E que não seja eu, Júlio, falando, mas que o seu Santo Espírito possa falar através de mim. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. O fariseu e o publicano. Primeiramente, o que significa ser um fariseu? Os judeus naquela época, eles tinham várias classes de pensamentos. Você tinha os saduceus, que acreditavam em certas coisas, e os fariseus acreditavam em outras coisas, e muitos outros grupos. Os fariseus, basicamente, eles achavam que a salvação vinha daquilo que eles faziam. Então, quanto mais boas obras eles faziam, mais dignos perante Deus eles se tornavam. Então, esse é o conceito do fariseu. A gente pode relacionar ele como sendo o cristão, aparentemente uma boa pessoa, o cristão da nossa história. Aparentemente uma boa pessoa. Agora, o que significa publicano? Publicano é uma palavra para descrever um funcionário público. Existem muitos funcionários. Se você é funcionário público, você é um publicano. E no caso da história, o publicano com que Jesus se referia era o cobrador de impostos. E o que isso significa? Para contextualizar, quem governava o mundo naquela época era o Império Romano, na figura do imperador, que era a autoridade máxima. E o imperador cobrava impostos de todas as pessoas. Eu coloquei essa uma imagem de Jerusalém, uma representação de como seria Jerusalém. Então, os judeus eles tinham que pagar impostos, não para o rei dos judeus, mas sim para o imperador romano. Só que quem fazia essa coleta de impostos era o cobrador de impostos, no caso, o publicano. Então, ele era um judeu contratado por Roma para cobrar impostos do seu próprio povo. Então as pessoas enxergavam isso não com bons olhos, porque ainda mais eles roubavam. E todos sabiam que eles roubavam. E não roubavam só dos ricos, dos pobres. Até mesmo daqueles que não tinham, eles tiravam mais ainda. E todos sabiam disso, por isso eles eram uma classe desprezada na sociedade. Eu não estou aqui falando que político X ou Y é corrupto, tanto que eu não estou aqui para falar de política. Eu estou dando exemplos, porque tem a ver com a história que Jesus disse. Mas a maioria das pessoas achavam que os publicanos eram corruptos. Ou seja, as pessoas tinham ranço pelo cobrador de impostos. Um sentimento de repúdio, raiva e desprezo. E as pessoas tinham argumentos para ter esses sentimentos. Então, dado todo esse contexto, nós vamos ler a história que Jesus contou em Lucas 18, começando pelo verso 10. Essa versão é a nova versão internacional, mas alguns textos eles vão estar em outra versão com uma escrita um pouco diferente. Então vamos lá. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e um outro publicano. Então imagina o templo como se fosse aqui a igreja, e essas 2 pessoas vieram para orar, para falar com Deus. E o fariseu, no verso 11, o relato diz que ele estava em pé e ele orava dizendo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto ganho. Então essa foi a oração do fariseu. Enquanto o publicano, quando ele foi orar, a história diz que ele ficou à distância. Ele não ousava nem chegar perto do templo e não ousava nem olhar para o céu. Mas ele batia no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E qual que é a resposta de Jesus? A moral da história: eu lhes digo que este homem, no caso, o publicano, e não o outro, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O que significa justificado? Justificado é você ser declarado justo, limpo, sem culpa, sendo que você não é justo, limpo e sem culpa.
É algo que você não merece. E é assim que funciona a salvação de Deus. Você não merece ser perdoado, mas Deus vai e te justifica. Ele te torna justo, mas você não é. Mas agora, por causa de Jesus, você é justo. E o que a história conta? Que o fariseu foi perdoado, foi justificado? Não. Mas que o publicano, o cobrador de impostos, aquele que roubava, aquele por quem todas as pessoas tinham ranço, ele foi perdoado. Quando eu perguntei com quem você se identificava na história, aparentemente pareceu ser melhor se identificar com o fariseu, que é o cristão, que era uma boa pessoa, mas que não tinha alguma coisa. E o fariseu, ele foi perdoado. O fariseu não, o publicano foi perdoado e recebeu a salvação. Agora, eu te pergunto, quem é você na história? Vamos refletir nisso. E vamos voltar para o verso 10. Eu acho que eu não coloquei aqui o verso 10. Então nós vamos ter que ler. Por que Jesus contou essa história? No verso 10. No verso 9, perdão. Diz que ele propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então qual foi o contexto? Por que Jesus chegou e contou essa história? Porque algumas pessoas dali achavam que elas eram justas, eram boas pessoas e acabavam por desprezar as outras. Foi por isso que Jesus contou essa história, só que não foi a primeira vez que ele tentou dar essa lição. Vamos voltar alguns capítulos, no mesmo livro de Lucas, para o capítulo 11. Capítulo 11, no verso 39. Aqui Jesus, ele está dando outra advertência para os chamados fariseus. Então o Senhor lhe disse, no caso, Jesus disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Por que Jesus disse isso? Os fariseus, aparentemente, eram ótimas pessoas, limpos, faziam o certo, mas Jesus conhecia o interior deles. Ele disse que eles estavam cheios de ganância e de maldade. É muito comum na sociedade atual nós encontrarmos extremos, pessoas que são extremistas. E por um lado, as pessoas dizem que nós devemos seguir a lei de Deus, que nós temos que obedecer, senão nós não vamos conseguir ser salvos. E isso é o que é chamado de legalismo. As pessoas também confundem o que é legalismo, né? Essa palavra não existe na Bíblia, mas não significa você seguir as leis de Deus. Muitos pensam que se eu sigo o que Deus diz, o que Deus pediu para eu fazer, eu sou legalista. Não é esse o significado. Eu seria legalista se eu achasse que seguindo o que Deus me pede, eu consigo a minha salvação, eu consigo barganhar com Deus, eu consigo ser bom o suficiente para Deus me aceitar. Isso é legalismo. O legalismo está no motivo de você obedecer. Nós nunca conseguiremos ser justificados perante Deus pelas nossas próprias ações. E era isso que eles achavam que eles conseguiriam fazer. E, por outro lado, nós temos a classe de pessoas que diz que o importante é você amar. E que não importa o que você faz ou deixa de fazer. Que tudo é muito subjetivo. Que eu faço aquilo que eu sinto que eu devo fazer e que se eu tiver amor não tem problema. E qual que é a resposta de Jesus para esses dois extremos? Ele diz no verso 42. Porém, ai de vocês, fariseus, porque embora sejam cuidadosos em dar o dízimo até da hortelã, da arruda e de todas as verduras, esquecem completamente a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam dar o dízimo, sim, mas sem deixar de fazer essas outras coisas. Então esse é um verso que combate os dois extremos. Aquelas pessoas que dizem, não, eu tenho que seguir a lei de Deus, eu tenho que fazer isso, e as pessoas que estão fazendo errado, eu tenho que falar para elas que elas estão erradas, mas esquecem de amar as pessoas. E o outro lado, as pessoas que amam, mas não se importam com o que fazem. Jesus diz, vocês devem sim dar o dízimo, seguir a tudo que Deus ensina, mas sem esquecer de amar as pessoas. Nós não podemos partir para nenhum dos dois lados.
E no verso 46, ele diz: ai de vocês, peritos na lei, ai de vocês, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Olha o que Jesus está criticando. As pessoas que falam para os outros: vocês devem fazer isso, fazer isso, fazer isso, e esquecem de amar, esquecem de ajudar. Quando eu vejo um irmão meu que está em dificuldade, que está em pecado, eu não vou dizer para ele que não tem problema, que Deus ama a todos e que ele pode continuar fazendo o que ele bem entender. Mas o que Jesus está falando: ajude seu irmão, desça, pegue ele pela mão, não esqueça de amá-lo. E isso tem tudo a ver com a história do fariseu, porque ele olhava para o publicano e ele falava: olha, esse irmão aqui não era nem um irmão, era uma outra coisa. Não era nem filho de Deus para eles. Ele está errando, ele está fazendo todas essas coisas. E obrigado, Deus, porque eu não sou como ele. Obrigado, porque eu não roubo. E muitas vezes pode ser essa a nossa posição, a minha. Eu não estou aqui para criticar ninguém, mas que essa lição seja para mim também. Quando nós olhamos todo esse histórico de corrupção que está acontecendo, é claro que é um absurdo. É injusto. Mas será que quando eu vejo tudo isso, eu oro para Deus assim: Deus, ainda bem que eu não sou como essas pessoas. Assim, claro, eu não sou perfeito, mas eu não sou tão mal assim. Mas você acha que eu não sou como essa pessoa aqui, onde já se viu? O que existe são consequências diferentes para cada tipo de ato. Se eu conto uma mentira para minha mãe, que não vai ter consequência nenhuma, ou se eu roubo bilhões, as consequências, obviamente, são diferentes. Mas para Deus, ambos estão errados. E é isso que os fariseus não percebiam. Então, eu posso olhar para o mundo hoje e dizer: obrigado porque eu não sou como essas pessoas violentas. Como esse rapaz que matou essa GCM. Pobre moça, que Deus conforte a família. Mas Deus, obrigado porque eu não sou como essa pessoa violenta. Olha, eu vou conseguir me salvar, mas coitado dessa pessoa. Obrigado, Deus, porque eu não sou como aquele traidor, aquele adúltero, como aquele pastor que traiu a esposa. Obrigado porque eu não sou como ele. Eu sou uma boa pessoa. Obrigado porque eu não sou como aquela irmã fofoqueira da igreja, que fala de todo mundo. Olha, ainda bem que eu não sou assim, porque já pensou o que seria da minha vida? Obrigado porque eu não sou como aquele menino ou aquela menina que a gente nem sabe com quem ele está, porque cada dia ele está com uma. Obrigado porque eu não sou como aquelas pessoas que eu olho com aquele estereótipo e que ficam à noite fazendo aquelas coisas. Obrigado porque eu não sou como eles. Obrigado porque eu não sou como aquele casal que não segue a vontade de Deus, que eu sei que não está certo, mas nossa, ainda bem que eu sou uma boa pessoa. Essa não é muitas vezes a nossa posição? Muitas vezes nós não dizemos isso, mas é o que na história de Jesus representa tudo aquilo que era feito de errado, que era feito de mal. Você sente que você tem levado uma vida que não agrada a Deus, que você precisa mudar as suas atitudes? Tem uma boa notícia para você. Uma notícia muito boa. Se você se arrepender, se você fizer a mesma oração que ele fez: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Se você admitir isso, você está perdoado, de graça. Não importa o que você fez. Essas pessoas que a gente tem ranço, tem até aquelas pessoas que falam, né, bandido bom, tem esse ditado, é bandido morto, isso é ranço. Essas pessoas podem ser perdoadas num simples instante se elas se arrependerem. Não significa que o que elas fizeram vai ficar impune. Elas podem sofrer as consequências nessa vida, mas perante Deus, quem vai pagar pelo que ela fez, na verdade, quem já pagou foi Jesus. Então, se você se sente como esse cobrador de impostos, fique tranquilo, porque existe perdão para você. Só que se você também se sente como fariseu, que por fora todos olham e falam: esse é um cristão.
esse segue a vontade de Deus, esse é uma boa pessoa. Mas que você fala mal dos outros, que você se considera superior e que Jesus disse que não foi perdoado, também tem uma boa notícia para você. Deus pode te perdoar, Ele pode me perdoar da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa falta de amor. A salvação não era só para aquele que Jesus disse, para o publicano, ela é para o fariseu também. Porque em Timóteo diz que isso é bom e agradável perante Deus, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabe aquele político que fez com que milhares de pessoas morressem? O Espírito Santo está trabalhando no coração dele. E Deus não quer que eu e você tenhamos ranço dessas pessoas. É difícil. Quando alguma coisa de tragédia acontecer com a nossa família, você vai falar, como é possível que eu não tenha ranço? Como é possível que eu ame essa pessoa por tudo de mal que ela fez? Mas é isso que Deus pede. Você fala, mas eu não consigo. É impossível. Como eu vou amar uma pessoa que me faz mal? A Bíblia diz sobre o perdão em Romanos, que quando uma pessoa reconhece o seu erro e aceita que Jesus pague o preço dessa pessoa, não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E então, você não vai mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo aquilo que você percebeu que não valeu a pena na sua vida, quando você se arrepender e encontrar com Jesus, vai haver uma mudança. Mas também muitas pessoas pensam que essa mudança, ela ocorre do dia para a noite. Pode acontecer, mas muitas coisas na nossa vida não vão simplesmente desaparecer. Existem aquelas pessoas que dizem que a depressão é simplesmente uma falta de Deus, que se você está num estado depressivo, é porque você precisa chegar perto de Deus, porque você está longe de Deus. E essas pessoas estão mais matando as pessoas que sofrem do que ajudando. Porque muitas coisas, a depressão é uma doença, eu não vou discutir isso, já foi falado várias vezes, a depressão não significa que você está longe de Deus, porque o próprio profeta Elias, depois de ter estado muito tempo com Deus, entrou em um estado depressivo. E se você quiser entender como Deus lidou com a depressão de Elias, procure por depois no livro de Reis. Ele conta como Deus lidou com a depressão de uma pessoa que está no céu agora. Então, se a depressão fosse uma falta de Deus, Elias não estaria no céu, embora ele fosse um pecador como nós. Mas, sobre essa mudança de vida, algumas coisas nós não vamos conseguir abandonar totalmente. Nós temos que lutar todos os dias para que, pela graça de Deus, nós sejamos melhores. Mas você pode dizer, eu não consigo parar de falar mal das pessoas, eu não consigo deixar meus vícios, eu não consigo deixar de ter ranço das outras pessoas. Mas de quem é essa obra de conseguir? É você que vai conseguir ser uma pessoa melhor? Esse é um erro também, você pensar que eu vou conseguir melhorar. Eu consigo ser uma pessoa melhor? Não. Você não consegue. Eu não consigo. O único jeito é se nós deixarmos que Deus consiga por nós. Seja humilde. Quando você for orar, fale para Deus. Deus, eu estou com ódio daquela pessoa, eu não consigo amar essa pessoa, mas me ajude. Deus, Ele ama, Ele gosta daqueles que reconhecem a sua fraqueza. O próprio apóstolo Paulo falou, quando perguntaram para ele, do que você se orgulha? Podem ter perguntado, você tem orgulho de ser alguma coisa? No que você é bom? E o que Paulo respondeu? Eu me orgulho nas minhas fraquezas, no que eu sou ruim, naquilo que eu falho. Qual a lógica disso? Você se orgulhar no que você é ruim? E aí Paulo explica, porque é nas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Eu não consigo amar as pessoas, eu não consigo deixar de ter ranço dos outros. E você, coloque-se na posição humilde diante de Deus.
e diga, eu não consigo. E você diga para Deus, eu preciso de ajuda, eu quero mudar, mas eu não consigo. E Deus pode transformar a sua vida. E para nós terminarmos, nós vamos ler esse verso de Filipenses. Eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Filipenses, fica depois de Lucas, no capítulo 1, no verso 6. Essa é a versão da Bíblia Viva, uma das diversas traduções. E ela diz assim, eu tenho certeza, Paulo está falando, de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia quando Jesus Cristo voltar. Então vamos ver alguns aspectos desse texto. Quem começou a boa obra em cada um de nós? Foi Deus. Fui eu que olhei e acordei, vou ser uma pessoa melhor? Não. Foi Deus que começou. Ele vai ajudar a crescer, melhorar cada dia. E quando essa obra vai estar terminada? Quando que eu vou conseguir 100% amar as pessoas? Vai ser daqui a um mês? Daqui a um ano? Quando que eu vou ser uma pessoa totalmente perfeita? Naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Não pense que então eu não vou fazer nada, eu vou continuar vivendo a minha vida. Não é isso que eu quis dizer. A boa obra começa com Deus e terminará com Deus também. E para isso nós vamos cantar uma última música. Queria chamar o pessoal da música para ajudar, que nós sempre cantamos há muito tempo, mas muitas vezes nós cantamos e não pensamos no real significado da música. Sobre o que eu falei, eu não tenho esse poder para amar as pessoas, eu não consigo. Como que eu faço? E nós vamos pedir que esse poder venha de Deus. Então, eu quero que você reflita na letra dessa música. Tiago, pode colocar para a gente, por favor? Nós vamos cantar sobre esse poder de Deus na música, o teu poder. Pode ficar de pé, por favor.